Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí. Eu sou Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e coordeno um grupo de pesquisa em estudos semióticos de comunicação, linguagens e mídia. Bem, existe manipulação? Existe manipulação na linguagem, sim. Ela é uma modalidade da linguagem estudada pela semiótica de escola francesa, pela semiótica gramsciana. Então ela tem registro metodológico. Então a manipulação é algo que pode ser explicado e é isso que eu vou falar com vocês agora nesse momento. Antes, só um parênteses, esse vídeo pretende inaugurar uma série de vídeos discutindo sobre a linguagem, o discurso, a argumentação, a escrita, no aspecto jurídico, no aspecto do direito, da prática jurídica, da filosofia que tem por detrás da argumentação jurídica, né? E aí, é claro, para a aula de hoje, eu estou usando o Teoria Semiótica do Texto, da Diana Luz, pessoa de Barros, tá? Uma pessoa que inclusive eu tive um contato ano passado, quando eu apresentei um trabalho na USP. Segue uma foto aí. Um outro livro que eu vou utilizar é esse aqui, Astúcias da Enunciação, inclusive autografado aqui pelo mestre Fiorin, tá? Um livro esplêndido que a gente vai trabalhar aqui. Ele também tem elementos de análise do discurso, uma outra obra. Eu não tenho ela física, mas eu vou comprar. Eu tenho ela em PDF, eu li. E a gente também vai usar um pouquinho aqui do Argumentação Jurídica, tá? Do Igor Voser, tá? Para a gente discutir um pouquinho. Então, bem, direto ao ponto. Hoje nós vamos falar de manipulação. Então, existe manipulação dentro da linguagem? Sim, existe. Nós trabalhamos com 4 modalidades de manipulação. Tá? Essas modalidades elas podem ser agrupadas em 2 duplas, ok? Então, a primeira dupla é uma dupla onde nós focamos na imagem e na autoimagem, tá? Mas antes, deixa eu só abrir uma explicação aqui introdutória. Para que a gente tenha manipulação, a gente precisa de um destinador e de um destinatário. Então a gente precisa de um protagonista, de um autor da comunicação, alguém que vai proferir o discurso e alguém que vai receber esse discurso. É o indivíduo que a gente chama de destinatário. Então a gente tem um destinador e tem um destinatário. Nessa relação de destinador e destinatário, nessa relação comunicativa, a gente chama de contrato comunicativo. Eu proponho na minha fala, ou no meu discurso, na verdade é muito mais do que fala, é um discurso. Cabe inclusive uma aula aí para separar fala, discurso e texto. A gente vai ter que fazer isso aí com certeza, logo logo. Pauta para outro vídeo. E aí então eu tenho essa relação, esse esquema comunicativo. Eu tenho um destinador e tenho um destinatário. Ele vai prolatar um discurso e esse destinatário vai receber esse discurso e dentro disso há um contrato fiduciário de aceitação ou não desse discurso. Basicamente, para a gente entender aqui já a priori, nós temos uma tendência a aceitar a argumentação de pessoas que a gente já acredita que compartilham dos mesmos valores que a gente. Então, se você é corintiano, tem um amigo que é corintiano, ele vai argumentar, há uma tendência de você acatar mais o discurso dele, a argumentação dele, do que de outro que não seja corintiano, um anticorintiano. Então, essa empatia inicial é muito importante, esse reconhecimento do circuito da comunicação. Né? E isso é um tema aí para a gente discutir depois. Bem, então se eu tenho um destinador, o que ele quer é que esse destinatário seja convencido, ou seja, persuadido, ok? Ele quer uma conduta desse destinatário, ele quer que esse destinatário acate a informação que está sendo veiculada para ele. Então, pensando nisso, há 4 situações, há 4 modalidades aí interessantes para a gente estudar aqui. Então, a primeira dupla que nós vamos estudar está ligada principalmente à sedução, ligada à provocação. Então nós temos essa modalidade, a sedução e a provocação.
Então, para a gente entender a sedução e a provocação, a gente vai ter que entender imagem de si próprio. Então, qual o nível de entendimento da imagem que o destinatário tem de si mesmo? Então, quando você conversa com uma pessoa que ela é muito vaidosa, que ela tem uma imagem de si próprio muito elevada, então é natural que a gente jogue com a sedução. Então, o que é a sedução? É a elevação da autoimagem do destinatário. Então, quando você eleva a imagem dele, né, então você fala assim, olha, você pode ficar bem melhor, até porque você já é lindo, ou você já é linda. Então, quando você já trabalha com a valorização da imagem que o destinatário tem de si próprio, você já tem um canal de comunicação aí, você já tem um fortalecimento da sua argumentação. Então, quando você trabalha a autoimagem da pessoa, então você diz, olha, você é muito competente, é natural que você entenda isso. Então você está seduzindo, você está enaltecendo aspectos da autoimagem do destinatário. Por outro lado, partindo dessa ideia de autoimagem, a gente tem o quê? A provocação. Então, o que é a provocação? No caso da provocação, eu vou trabalhar aquilo que o destinatário tem de visão da autoimagem negativo, ou o que a gente vai chamar aqui de disfórico. Então, você vai atuar exatamente naquilo que você acredita que seja a limitação dele na autoimagem. Então, ele acredita que ele não pode fazer aquilo, ele tem uma certa dúvida se ele vai conseguir fazer aquilo, se ele vai conseguir pedalar 40 quilômetros. Então, a provocação você incita essa dúvida nesse indivíduo, porque ele tem essa dúvida se ele consegue ou não, ele tem esse problema de imagem, né? Ele tem esse arranhado na própria noção de imagem, você provoca isso diminuindo essa visão para que ele tenha o efeito reverso e ele passe a tentar buscar a alteração dessa imagem negativa que ele tem. Então, quando você provoca, você vende a parte da imagem negativa que ele tem de si mesmo, ele não consegue fazer isso, ele não pode fazer isso, que automaticamente você vai ter um sentido oposto, onde ele vai pegar aquela imagem e vai tentar suplantar aquilo fazendo. Ok? Então, resumindo até esse ponto aqui, a gente tem a sedução, que é quando você trabalha a autoimagem do seu destinatário. Então você envaidece ele mais ainda, você amplia essa potencialidade para que você possa ter o efeito que você quer da sua argumentação. Por outro lado, existe a provocação, quando você coloca em tela logo um aspecto que você sabe que ele tem de dúvida da própria autoimagem, uma dúvida que ele tem, e automaticamente você quer que ele tenha um efeito sobre aquilo. É claro que quando você trabalha com a sedução, você trabalha com a euforia, ou seja, as chances de dar errado são menores do que quando você trabalha com a provocação, porque você está trabalhando com a disforia. Então você está enaltecendo aspecto negativo, você pode ter um impacto, uma obstrução aí logo de cara. Ok? Então, essas duas aí são duas modalidades de manipulação daquele primeiro grupo que eu disse. Agora a gente vai para um segundo grupo. Qual que é a outra dupla? Tá? Então a outra dupla é a da tentação e a da intimidação. Então essa dupla está ligada a uma coisa muito importante chamada sanção. O que é sanção? Não é aquele indivíduo cabeludo lá da mitologia e dos livros. Não. Sanção é prêmio, premiação. Tá? É o resultado de qualquer esforço. Só que a sanção a gente tem que tomar cuidado porque ela não é só positiva e nem só negativa. Ela pode ser as duas coisas. Há sanções positivas e há sanções negativas. Ok? Então pensando na sanção dentro de um contrato, nós sabemos que quando a gente conversa com as pessoas, a gente tem tendência que quando ter conversa neutra e ter conversa quando a gente faz capital, aplica capital de ideias nós. Quanto mais a gente se mostra, quanto mais a gente aplica capital de opinião, você tem a possibilidade de ter reações diferentes lá no seu interlocutor, né, no seu destinatário. Ele pode ter reações diferenciadas. Então você aplica um certo capital de opinião, você vai ter reação. Então você vai modulando isso aí. Né? Então há um trabalho onde você fala e você tem reações. A não ser que você seja sempre neutro. Ou o que a gente vai chamar aqui de reflexivo, ou refratário, o que Bakhtin vai trabalhar lá no seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então o que a gente tem que pensar agora, bem, um parênteses aqui. Então nessa dupla aí, quando a gente está falando, quando nós estamos falando aqui de intimidação, a nossa argumentação ela está sendo construída para que o nosso destinatário perceba uma sanção negativa. Então quando você diz assim, bem, você não vai estudar,
automaticamente os empregos qualificados você não vai ter. Então você está intimidando, porque você está oferecendo para ele uma sanção negativa. Ou quando você diz para a criança, né, a própria criança, quando você diz, ó, se você comer, se você não comer, você não vai sair. Então você está oferecendo uma sanção negativa. Isso é quando a gente trabalha com a intimidação. No trabalho jurídico, há muita argumentação jurídica no eixo assim, bem, se o julgador não prestar atenção nisso, pode cometer um equívoco muito grande, pode cometer um equívoco social, pode fechar aquela empresa e ter um impacto muito maior. Então a intimidação, ela pode ser sutil, depende do capital que você coloca. A intimidação não necessariamente precisa ser pessoal. Você intimidar a pessoa mostrando uma sanção violenta. Pode não ser exatamente isso, mas pode ser uma sanção negativa sutil. Um efeito negativo daquilo, uma perspectiva de diminuição social, alguma coisa. Mas quando a gente fala da tentação, a duplinha aí, intimidação e tentação, a tentação já é diferente, porque na tentação você oferece uma sanção positiva. Né? Você, na sua argumentação, você coloca ali dentro, você investe um capital ali dentro dizendo, olha, se isso der certo, quão importante vai ser para você também, né? Quão importante isso vai ser para o ordenamento jurídico. Você como julgador, olha que relevante vai ser para contribuir com isso, você vai ser parte disso. E uma das astúcias da enunciação é quando a gente falar de tentação, de oferecimento de coisas positivas, a gente tem que sempre fazer um trabalho de inclusão discursiva. Né? Incluir aquela pessoa naquela premiação. Não deixar a premiação, eu sou advogado, eu vou me beneficiar porque o meu cliente vai vencer. Bem, mas e o que o juiz, o julgador vai se beneficiar também com aquilo? Então, esse é o caráter da tentação, oferecer uma sanção positiva. Claro, esse oferecimento é tudo no nível da linguagem, é tudo no nível das entrelinhas, é tudo no nível da escrita. Ok? Bem, resumo, então nós temos 4 modalidades de manipulação. Respondendo à pergunta, a manipulação existe? Todo mundo que respira e que é ser humano sabe que a manipulação existe. Mas se a gente for explicar ela semioticamente, for explicar ela nos livros aqui, ó, tá? Nós vamos ter 4 modalidades semióticas. Então, a primeira seria a sedução e a provocação, que a gente discutiu. É quando você aumenta a imagem da pessoa, você seduz, quando você diminui a imagem dela mesma, você provoca. E a tentação e a intimidação. Na tentação você oferece uma sanção positiva e na intimidação você oferece uma sanção negativa. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Os comentários é para tirar dúvidas, questionar, dar propostas de pautas para os outros vídeos. Eu quero dar sequência a esses vídeos explicativos a respeito da linguagem jurídica, e aí, caso tenham dúvidas, coloquem. Se inscreva no canal para receber aí, atualizações e no sininho para você receber uma notificação quando sai um vídeo novo, tá? Abraços semióticos a todos, sabendo que todos nós seres humanos, somos seres semióticos por natureza. Abraço para todo mundo.